Bom, pessoal, estou aqui com as 4 questões da nossa avaliação e irei resolver para vocês. Questão 1. Qual é a distância entre o Sol e a Terra? A distância ela varia em relação à translação da Terra, que é o movimento elíptico que a Terra faz em torno do Sol. E não confundir com o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Para chegar a esse número, é só calcular aproximadamente 300 mil quilômetros vezes 500 segundos, que é a velocidade da luz, vezes o tempo que leva para percorrer o caminho entre o Sol e a Terra. Ou seja, o Sol está quase 500 vezes mais longe do que a Lua está da Terra, o que dá um resultado médio de 150 milhões de quilômetros. Bom, de acordo com os dados informados, a distância média entre o Sol e a Terra, em notação científica, é de... E aqui nós temos as opções. Então, o que a questão quer é a distância média entre o Sol e a Terra, só que em notação científica. Vejam que a questão já informa qual é essa distância. É 150 milhões. 150 milhões de quilômetros. Para a gente converter em notação científica, primeiro vamos ver aqui quantos zeros possui o número 150 milhões. Então vejam só. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. É onde a gente quer chegar. Então eu quero o número 150 milhões. Então, ó, centena de milhões, dezena e a unidade, 150. Agora é só acrescentar os próximos zeros. 0, 0, mais um zero aqui e mais 3 zeros. Então nós temos aqui o número 150 milhões. Então agora a gente só precisa converter para a notação científica. Para converter em notação científica, a gente pega os valores aqui diferentes de zero, que é o 1 e o 5. Passa a vírgula entre os dois, fica 1,5. Multiplica por 10. E agora a gente vai contar a quantidade de casas que a vírgula andou. Como não tem vírgula, como a gente não está vendo vírgula no número 150 milhões, então a gente subentende que a vírgula está no final. Então ela vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, tá aqui, 1,5 vezes 10 elevado a 8. Esse é o resultado, ou seja, 150 milhões em notação científica. E lembrando, esse é um valor positivo, esse expoente é positivo, pois a vírgula se deslocou da direita para a esquerda. Então, a alternativa correta, letra C. Está aí resolvida a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Então, vamos para a segunda. Bom, a segunda questão, ela diz o seguinte. Vamos lá. A distância média entre Mercúrio e o Sol é de aproximadamente 58 milhões de quilômetros. Dessa forma, podemos concluir que a ordem de grandeza que representa tal distância é de... Bom, ele quer saber a ordem de grandeza. Então, primeiro, nós devemos saber qual é a notação científica. Então, basta escrever 58 milhões. 58. Então, como é milhões, então eu vou ter aqui estes zeros aqui, 6 zeros. 58 milhões. Na dúvida, você faz o seguinte, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão. Que é isso que nós temos, 58 milhões. Primeiro eu passo a notação científica, e a notação científica vai ficar 5,8 multiplicado por 10 elevado a... Agora a gente conta a quantidade de vírgula, de casas que a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5,8 vezes 10 elevado a 7. Essa é a notação científica. A ordem de grandeza, para isso a gente vai ter que avaliar, a ordem de grandeza a gente vai avaliar esse valor que está aqui, antes da base 10, o 5,8. Nós deveremos avaliar ele, se ele é maior ou menor que 3,16. Vejam, como 5,8
é maior que 3,16, então a ordem de grandeza vai ser a base 10 com o expoente 7 adicionado de 1. Então vai ser 10 elevado a 8. Essa é a ordem de grandeza, 10 elevado a 8. Logo, a alternativa correta é a letra D. Está resolvida. Então vamos para a próxima questão. Questão 3. Bom, a questão 3, ela diz o seguinte. Apesar de serem produzidos no mesmo instante, só ouvimos o trovão instantes depois da ocorrência do relâmpago, pois a velocidade da luz é muito maior, em torno de 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, ou 300 mil km por segundo. Bem, ou também pode ser 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que equivale a 300 milhões de metros por segundo. Isso no vácuo. Bom, em comparação com a velocidade do som no ar, ao qual vale aproximadamente 3,43 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo, ou 343 metros por segundo. Bom, se multiplicarmos o valor da velocidade da luz em metros por segundo pela velocidade do som em metros por segundo também, iremos obter. Então, sim, eu vou multiplicar velocidade da luz em metros por segundo. Então, eu vou ter que pegar isso daqui, ó. 3 vezes 10 elevado a 8, porque está em metros por segundo. E a velocidade do som em metros por segundo. Velocidade do som em metros por segundo. Está aqui, ó. Eu vou fazer uma multiplicação. 3 vezes 10 elevado a 8 multiplicado por 3 vezes, vírgula, aliás, 43 vezes 10 elevado a 2. Se a gente multiplicar, ó, temos aqui a velocidade da luz em metros por segundo e aqui nós temos a velocidade do som em metros por segundo. Então, se a gente multiplica essas duas velocidades, qual a notação científica que queremos obter? Então, é isso que a gente vai ter que calcular aqui, ó. Então, vamos calcular. Na multiplicação de notações científicas, a gente faz o seguinte. Multiplicamos esses valores que estão antes da base e somamos os expoentes. Então, a gente vai somar esses expoentes mantendo a base 10. A gente vai fazer 3 multiplicado por 3,43. Temos aqui esse produto, vezes a base 10 com os expoentes somados, 8 mais 2. Isso aqui vai resultar no seguinte, 3 vezes 3,43 equivale a 10, 2, 9, 10,29. E 10 elevado a 8 mais 2 é o mesmo que 10 elevado a 10. E veja o seguinte, esse daqui é o nosso resultado em notação científica, 10,29 vezes 10 elevado a 10. Mas olha aqui nas alternativas, não tem nenhuma delas. Eu tenho 1,9 vezes 10 elevado a 10, não é o que eu quero. Eu tenho 1,029 vezes 10 elevado a 11. Também não foi esse resultado, mas olha só, que eu posso mover a vírgula. Posso mover a vírgula para a esquerda, vou mover a vírgula. Ó. Se eu mover a vírgula, o que acontece? Eu vou ter 1,029 multiplicado por 10 e o que acontece? Quando eu movo a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta a quantidade de unidades que a vírgula se moveu, de casas. A vírgula se moveu uma unidade, uma casa. Então, o expoente aumenta uma unidade. Como era 10, passa a ser 11. Então, essa é a nossa notação científica resultante aqui, ó. 1,029 multiplicado por 10 elevado a 11. Ou seja, a alternativa correta é a letra E. Respondemos a terceira questão. Vamos agora para a quarta questão. Bom, quarta e última questão. Essa quarta questão, que é uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este outro R aqui eu não estou entendendo. Bom, vamos lá. Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele
pode percorrer 12 quilômetros com 1 litro. Supondo que as informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza da distância média em quilômetros que o automóvel pode percorrer após o tanque completamente cheio, sem precisar reabastecer, é de... Então, olha só. Supondo que as informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza, ele quer saber a ordem de grandeza da distância média em quilômetros que o automóvel pode percorrer após o tanque completamente cheio, sem precisar reabastecer é de... Então, olha só, o tanque cheio tem 54 litros. Então, com 1 litro, percorre 12 quilômetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que saber quantos quilômetros vai percorrer com 54 litros. Então, basta fazer essa multiplicação. Ó. Basta multiplicar 12 por 54. A gente vai fazer essa multiplicação aqui. Vamos multiplicar. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. Agora 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Agora resta somar. Somando isso aqui, nós temos 8, 4 e 6. Então, nós temos aqui 648. 12 vezes 54. Ou seja, com o tanque cheio, ele vai percorrer 648 quilômetros. A pergunta é, qual a ordem de grandeza da distância em quilômetros? Distância média em que esse automóvel pode percorrer. A distância é 648 quilômetros. A gente vai primeiro pegar o 648 e passar ele em notação científica. Que em notação científica fica 6,48 multiplicado por 10. E esse 10 ele vai estar elevado a 2. 10 elevado a 2. Está aí a notação científica. Agora, nós precisamos definir a ordem de grandeza. A ordem de grandeza vai ser 10 elevado a... Olha só, vamos avaliar esse número aqui. 6,48. Ele é maior que 3,16. Como ele é maior que 3,16, então a nossa ordem de grandeza será 10 elevado ao expoente 2 adicionado de 1. Então, 10 elevado a 3. Essa é a nossa ordem de grandeza para essa questão. Então, alternativa correta, letra C. Está aí resolvida as 4 questões. Bom, então é isso, pessoal. Resolvemos todas as questões da nossa avaliação.